Fala galera, finalmente no vídeo de hoje você vai aprender a overclockar suas memórias. Bora lá pro vídeo. Vitor Overclocker, canal Zona Ultra, e no vídeo de hoje a gente vai ver finalmente a parte prática para overclockar as memórias. Se você ainda não viu o vídeo onde eu explico sobre as tensões de memória e onde eu explico sobre as peças para fazer o overclock de memória, eu peço que você assista a eles antes, vai facilitar a tua compreensão, tá? De verdade, vai faltar entendimento seu do que eu vou estar falando aqui hoje, se você não viu os outros dois vídeos ainda. Veja, porque é a construção de conhecimento e eles são importantes para tudo que a gente vai falar hoje aqui na prática. Então vamos lá, overclock de memória RAM, né? Qual é o principal problema de fazer overclock de memória RAM? São os percalços que acontecem no caminho. Então, sem muita enrolação, eu vou começar o vídeo já mostrando o que a gente vai fazer quando der algum problema durante o seu overclock de memória. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o CMOS. Então, o que é o CMOS? O CMOS é um botão ou um jumper que tem nas placas-mães que eles restauram a BIOS do nosso computador lá para a parte inicial dela, onde não está carregado praticamente nada, somente as configurações de sistema. Ou seja, se você faz alguma configuração errada e o seu computador ele trava ou ele não liga, é o botão CMOS que corrige isso. Então, aonde fica esse botão CMOS e como usar ele? Algumas placas mais modernas, elas já vêm com um botão de Clear CMOS, tá? Então, se der algum erro durante o nosso processo de overclock, aqui o que eu vou fazer? Eu vou desligar o computador na fonte mesmo, eu espero zerar a energia dele e eu seguro esse botão aqui por uns 10 segundos mais ou menos. Eu religo a fonte e a hora que o computador ligar, ele vai ligar com a BIOS zerada, tá? É bem simples, bem objetivo. E as placas que não têm esse botão Clear CMOS? Outras placas, como é o caso dessa Asus TUF Gaming aqui X670E, não tem o botão de Clear CMOS. Então o que a gente faz? Você pega o manual da sua placa e procura aonde que está o jumper. Normalmente o jumper ele fica mais embaixo, mas ele pode ficar em outras posições dependendo da sua placa-mãe. E ele vem escrito CLRTC, ou vem como Clear CMOS mesmo. É esse jumper aqui. Então, como é que eu faço para dar o Clear CMOS caso eu precise nessa placa aqui? Eu vou simplesmente pegar uma chave de fenda e vou encostar a chave de fenda e segurar por 10 segundos com os dois jumpers ligados. Ou um pedaço de clips, ou uma capinha de jumper mesmo que liga os dois. Tanto faz. O importante é que eles entrem em contatos um com o outro por 10 segundos e aí sim está feito o Clear CMOS, você pode religar a fonte que ele vai ligar a BIOS do zero. Um outro cuidado que eu recomendo você ter é estar com a sua BIOS atualizada, tá? Isso ajuda e ajuda bastante, porque a maioria das fabricantes de placa-mãe, elas vão atualizando a BIOS para tentar deixar ela mais funcional e com que ela funcione melhor. Eu não vou explicar como atualizar a BIOS nesse vídeo aqui, que senão ele vai acabar ficando, ele já vai ficar um vídeo longo por si só. Eu vou pedir que vocês procurem, tá cheio de lugar aí no YouTube explicando como que faz para atualizar a BIOS da placa-mãe. Mais para frente, talvez eu faça um vídeo sobre isso, é muito simples. Uma outra coisa que tem uma possibilidade bem grande de acontecer quando a gente está fazendo o overclock das memórias RAMs é crashar o teu Windows. Então, já fique ciente de que isso pode acontecer e talvez haja a necessidade de você formatar de novo e reinstalar o teu Windows, tá? Tem dois comandinhos simples que eu vou mostrar aqui para vocês agora que ajudam a corrigir a maior parte desses crashes quando eles acontecem, mas ainda assim pode ser que eles não resolvam e aí você tenha que formatar o teu Windows. Uma forma de fugir disso é fazer um dual boot, né? Instalar um outro Windows, particionar o teu SSD ou usar um outro SSD, instalar um outro Windows, enquanto você overclocka as memórias RAM, você usa esse outro Windows e você não compromete o seu principal.
Então, caso dê tela azul ou crash o seu Windows durante o período que você está fazendo overclock, você simplesmente vai vir aqui, vai digitar CMD, você vai clicar com o botão direito, executar ele como administrador, ele vai abrir essa janelinha aqui, essa janelinha aberta, você não precisa nem sair dessa raiz, você vai copiar aqui esse comando, vai copiar, vai voltar lá para a janelinha, vai colar ele e vai dar o Enter. Depois vai copiar, depois que ele terminar de fazer, vai demorar um pouquinho, você vai copiar esse segundo aqui, de novo vai voltar lá para a janelinha, vai dar Enter de novo e em boa parte das vezes resolve. Se não resolver, vai ter que formatar o PC, não tem jeito, tá? O vídeo de hoje vai ficar longo, nem tem como eu fazer um vídeo curto sobre, se for para fazer direito, sobre overclock de memória RAM. Então tenha paciência e tente não pular o vídeo, porque durante todo ele eu vou falar de várias coisas que talvez comprometam o teu resultado final, tá? Vamos lá para a BIOS agora para a gente dar uma olhada em como é que faz isso. Então vamos lá, galera. Passo a passo, bem devagar, tá? Fazendo ao vivo, inclusive com os erros, para que vocês fiquem tranquilos quando acontecer e tenham uma boa ideia já do que fazer. Primeira coisa que eu faço, eu checo se a BIOS está atualizada, então essa aqui é a última BIOS que saiu, inclusive essa é a beta da ASUS, ok? Não preciso mais atualizar a minha BIOS. Eu venho aqui e dou um F5. Carrego as configurações que são as GDEC, as de fábrica otimizadas, tá? A partir daqui, se eu der F10 e dar OK, o computador já vai ligar com as configurações de fábrica e ele vai funcionar perfeitamente. Mas o que a gente quer fazer é overclockar o computador. Então, qualquer erro, qualquer problema que você tiver durante o processo de overclock, você simplesmente vai voltar na BIOS, vai dar o F5 e voltou para as condições de fábrica. Não precisa ter medo de mexer, porque é simples de voltar, beleza? Outra coisa que eu gosto de fazer, sempre que eu vou mexer, é dar um F9, digita int, e eu desligo a placa de vídeo integrada. Eu tenho uma outra placa de vídeo aqui rodando no meu PC, uma NVIDIA, né? Então não tenho por que usar o vídeo integrado, não vamos fazer que esse processador tenha uso desnecessário. Outra coisa que eu gosto de fazer nesse processo, para ver dando post, é vir aqui no boot configuration, e eu vou tentar mexer bem devagar na BIOS mesmo, tá? Quem está acostumado a me ver mexendo na BIOS, eu vou fazer bem devagar para que vocês entendam o que está sendo feito. Aí eu venho aqui em boot logo display, e aqui eu vou deixar desabilitado aquele logo da ASUS que aparece, tá? Então assim, isso é opcional, aparecer ou não, é só porque eu quero ver a placa dando o post mesmo para poder mostrar isso para vocês. Beleza? Aí a próxima funcionalidade é vir aqui em Tool, ferramenta, e a gente vai aqui em ASUS User Profile. Aqui vocês vão simplesmente poder salvar um perfil de memória sempre que vocês estiverem fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, esse perfil vai ser o perfil de teste, e eu vou salvar ele no slot 1, que está aqui. Então, tá lá, tá salvo. Se der qualquer erro durante o meu processo, eu posso simplesmente dar o F5, eu carrego as melhores configurações, vocês podem ver que agora ele habilitou de novo lá a placa de vídeo integrada, né? Eu vou aqui em Tool e eu vou carregar do perfil 1, que eu salvei aquele teste ali. Então eu carrego do 1, e agora todas as configurações que eu tiver carregado naquele perfil já vão estar valendo. Quer ver? Eu dou F9, int, e agora a placa de vídeo já aparece como desabilitada, porque foi o que eu deixei salvo lá, beleza? Então você começou a fazer o overclock, ele andou um pouquinho e ficou legalzinho, você vem aqui e vai salvando os seus perfis. Eu coloquei uma BIOS nova na quinta-feira, então todos os perfis de memória que eu tinha salvo foram apagados, tá? Vou ter que carregar todos eles de novo. E aqui é bom para você deixar perfis diferentes de memória. Você pode ter um perfil para benchmark, um perfil para jogo, um perfil para uso diário, um perfil... Você pode carregar os perfis que você quiser com diferentes memórias, você tem 8 espaços aqui na placa da ASUS para fazer isso. Vamos lá para o que interessa mesmo. Então, peguei agora a minha memória, montei meu computador. Primeira coisa que eu vou querer descobrir antes de começar a fazer o overclock de RAM é qual que é o FCLK que a minha placa aguenta. Então,
Se a sua placa, se a sua DDR5, se o MC do seu processador for um MC muito ruim, ele vai subir com 2133. Se ele for regular, ele vai subir com 2167. Se ele for bom para FCLK, ele vai subir 2200 e alguns poucos sobem 2233. Até hoje eu não vi nenhum subir 2267. Então como que eu faço para descobrir isso? Eu vou simplesmente carregar o perfil mais baixo ou mediano e vou dar o F10 e carregar a placa, tá? Vai chegar uma hora que ele vai dar um erro. Quando ele der esse erro, eu vou agora forçar um erro aqui para que aconteçam, para vocês verem o que fazer. Então, o meu IMC, ele aguenta o 2233. Sendo assim, eu vou tentar agora carregar um 2267, só para vocês verem o erro que acontece e o que você tem que fazer daí. Então, eu dou um 2267, não preciso mexer em mais nada da memória, dou um F10 e vamos tentar fazer com que esse perfil aí seja carregado. Agora, eu vou tomar cuidado de filmar essa parte aqui do post, porque algumas placas-mães, elas têm esse mostrador. Eu vou filmar assim, que eu acho que vai ficar melhor de vocês enxergarem. Esse mostrador, para ver em qual estágio que ele está de tentativa de post. Algumas outras placas-mães só tem a luzinha lá, e aquela luzinha amarela é justamente a luzinha de treino da memória RAM. Então, placa que não tem esse mostrador dizendo qual é o código, vocês vão cansar de ver essa luzinha amarela e não vão ter uma real noção do tempo, tá? As placas que eles têm o displayzinho para mostrar o código que está travado, eles vão dar uma noção do tempo. Então percebam que a placa ela parou ali no 07 agora. Por que ela travou no 07? Simplesmente porque o meu computador ele não aguenta subir o 2267, que foi o que eu tentei. Como ele não aguenta subir o 2267, o que eu vou fazer? Eu tenho duas coisas a fazer. A primeira delas é simplesmente desligar o PC. E aí pode ser aqui no botão de liga de vocês, no meu caso, como eu uso o Benchtable, ela é aqui. Ou pode ser no botão do computador normal mesmo, do gabinete de vocês. E vou tentar ligar de volta. Como eu carreguei lá o 2267, ele vai tentar carregar aquela tela, mas ele vai dar erro, ele não vai subir, porque esse chip, esse meu IMC, ele não comporta o 2267. Ó, ele voltou de novo ali para aquele 7 e ele não sai disso. E a minha tela fica preta. Ou seja, eu não tenho nada para fazer na tela, ele simplesmente não carrega o teclado, e aqui eu ligo e desligo o computador e ele não sai desse númerozinho. Se você não tiver um mostrador, ele vai estar dando para vocês a luz amarela. O que eu tenho que fazer para corrigir esse erro? Simplesmente eu vou fazer o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Eu vou desligar o meu computador, eu vou vir aqui e eu vou desligar a minha fonte, vou esperar a energia do computador sair, pronto, desligou, vou lá no Clear CMOS que eu falei para vocês e vou segurar por 10 segundos o Clear CMOS. Mais ou menos 10 segundos, tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Se quiser segurar mais, não tem problema. Eu coloco 10 com uma margem, um número que eu usei sempre. Tirei da sala, sei lá de onde essa ideia, mas funciona. Soltei. Vou lá. Vou ligar de novo a minha fonte. Então, já ligou a luz da placa-mãe. Já está querendo, já tem energia. Eu já posso pôr para ligar de novo. E agora, vamos ver como é que ele vai ligar e se ele vai voltar a dar vídeo. Então, em teoria, eu limpei aqui a minha BIOS, né? Esse foi o primeiro erro e eu queria mostrar ao vivo para vocês, porque isso aí pode acontecer durante o processo de overclock de memória, mas para resolver é simples. Então, ó, agora pode ver que os outros códigos estão subindo e ele já está querendo, ó, dar vídeo, beleza? Então ele caiu justamente nessa tela agora. Deixa eu reposicionar a câmera aqui, porque é a partir dessa tela que a gente vai continuar. Então eu dei o Clear CMOS, ele voltou para essa tela, e aqui o computador está dizendo, aperte o F1 para você voltar para BIOS. Apertei o F1 e voltei para BIOS.
O mais certo a se fazer agora, porque vocês podem ver que a BIOS volta com a imagem um pouco deformada, tá? Isso é normal. Você dá um F5 de novo, dá um OK, você dá um F10 e recarrega o teu PC. E depois você vai voltar para a BIOS de novo, tá? Eu vou pular essa etapa aqui, mas eu estou deixando isso dito para vocês. Inclusive, tentem não pular o vídeo, porque eu vou dar várias dicas durante o processo aqui para que funcione melhor para vocês e que vocês tenham uma compreensão melhor do que está acontecendo. Aí, como eu havia dito para vocês, né? Eu queria ter, aliás, eu já salvei aquele primeiro perfil lá. Então, aquele perfil de teste, eu já vou carregar ele e ele já vai me poupar o tempo de não precisar desabilitar os vídeos integrados e a tela de boot também. Voltamos lá para a tela agora. Então, eu já sei, a partir desses passos, qual que é o meu FCLK. Então, o FCLK do meu processador, eu vou vir aqui e vou sempre usar ele. Esse aqui é um negócio que nunca mais eu vou mexer, tá? Eu sei que esse meu processador aqui é 2233. No seu pode ser 2200, 2167, 2133, mas o valor que subir de FCLK aqui, você não vai ter mágica para fazer com que ele suba um valor maior, tá? Depois existe uma outra modalidade de overclock que até consegue mexer pouquíssima coisa nisso e às vezes ainda, mas não é assunto para esse vídeo. Então beleza, eu já sei qual que é o meu FCLK. Qual que é o overclock mais simples possível que eu posso fazer no meu PC? Eu vou vir aqui e vou carregar o perfil de overclock que já vem gravado nas memórias dele, que é o EXPO1. Então o EXPO1 aqui ele já veio gravado, que é um perfil em que as memórias vão rodar em 6000. Ele já vai carregar aqui no Memory Frequency os 6000. O FCLK é eu que descubro, sou eu que coloco. Aqui nas voltagens, ele já carrega o que você precisa para rodar esse perfil. Então vocês podem ver que ele não mexeu em nada praticamente das voltagens, ele deixou tudo em alto, tudo responsabilidade da placa-mãe, e ele só setou a voltagem de DRAM, VDD e VDDQ em 1.45, porque essas são as duas voltagens da RAM, tá? Então ele deixou aqui para usar a voltagem mais alta Enable e colocou essas duas voltagens aqui. Se eu der F10, esse meu conjunto aqui vai carregar esse EXPO1 aqui tranquilamente, tá? Aí você vai ter que testar no seu aí para ver se carrega. Alguns poucos kits não vão carregar. Além do EXPO, aliás, uma outra coisa que é importante falar aqui do EXPO1, que é o primeiro overclock que a gente tem, o mais simples possível, porque a memória em GDEC, ela roda a 4.800 megatransfers por segundo. Aqui eu já estou fazendo com que ela rode a 6.000. Então já é um overclock. Eu vou aqui nos Timing Control, e aqui eu vou ver também que aquela configuração de EXPO1, ela já carregou aqui os timings primários, que são os timings principais das memórias, tá? Então os timings principais já foram aqui carregados, e o resto ele deixa como responsabilidade da placa-mãe mesmo, escolher e setar. Então o EXPO1 ele faz somente isso, ele dá um overclock básico na memória, ele coloca um clock mais alto e ele seta aqui as configurações primárias. Você tem o EXPO2, onde você tem uma pequena diferença, que ele carrega as tensões lá do mesmo jeito, mas ele já carrega alguns outros timings secundários aqui da memória e alguns timings de refresh, tá? Então o resto continua em alto e ele só tem esse plus comparado ao EXPO1. Então o EXPO2 ele já é um pouco mais rápido e um pouco melhor do que o EXPO1 justamente por essa carga aqui. Mas se a sua BIOS estiver atualizada, talvez você sofra com isso, que o EXPO2 carregado no pente de memória ele está pior do que a placa-mãe estava setando por EXPO1. Então é uma coisa de teste mesmo. Aí a gente vai ter o EXPO Tweaked, que em teoria ele deveria facilitar um pouco mais para a gente conseguir um overclock um pouco melhor nas placas-mães. Ele deveria apertar um pouco mais os timings, só que nesse caso aqui já faz, aliás, desde quando eu peguei o kit, acho que teve umas 2 BIOS só que ele carregou isso e não carregou mais. E os timings aqui para baixo, que a gente não vai abordar no vídeo de hoje, é para ele dar mais uma ajustada também.
mas eu nunca vi muita vantagem usar esse padrão aí. E aí a gente tem também o Expo on the Fly, que é a opção que você usa para habilitar mexer isso por software lá dentro do Windows, tá? Que também não é o intuito do vídeo, a gente não vai chegar para lá porque é muito limitado o que você consegue fazer lá dentro. Então, primeiro overclock que a gente faz é o Expo 1. O Expo 1, se eu dar o F10 aqui, ele vai carregar, ele vai rodar, né? Eu já sei como funciona esse meu kit, no kit de vocês ou na grande maioria dos kits ele vai carregar também. Beleza? É só dar o F10, salvar e bora. Não é o intuito do vídeo, vamos continuar a explicação para a gente tentar ir um pouco além do que a gente tem aqui. Então eu vou de novo dar um F5, dei o F5, carreguei as configurações otimizadas, eu vou aqui carregar o meu perfil 1, que está lá com aquelas primeiras configurações feitas, e vamos passar para outra parte de overclock que eu acredito que a maioria não conhece. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm com relação ao overclock de memória é justamente setar as tensões para utilizar aqui e os timings também, né? Porque os timings é uma coisa que a turma apanha e apanha bastante, mas porque isso requer prática, tá? Para mexer, não é de uma hora para outra. No comecinho você fica consultando mesmo, fica procurando na internet, mas com o tempo você pega a prática em mexer nisso daqui. Só que na placa-mãe aqui da ASUS, e em outras também tem isso, existe esse pedaço aqui chamado Memory Presets. O que eu tenho aqui? Eu tenho padrões de memória já carregados para diferentes chipsets de memória. Então, eu sei aqui que a minha memória é uma G-Skill, então ela é uma Hynix, mas ela poderia ser uma Samsung ou ela poderia ser uma Micron, né? E aqui eu tenho presets para diferentes overclocks. Eu tenho aqui para 6200, para 6400, né, tentando usar menos tensão para uma memória um pouco maior, porque você pode ver que tem o tamanho também dos pentes, né, 2 de 32 ou 2 de 16. Então, se eu não tiver ideia nenhuma de que tensão usar nas minhas memórias e de que times usar, eu posso vir aqui e simplesmente carregar um preset desses. Então, vamos ver o que acontece se eu carregar, por exemplo, aqui, um preset da Hynix de 6200, tá? Para memórias de 1.4, 2 × 16. Então, os meus pentes são 2 pentes de 16 GB, o meu kit de memória é de 1.45 volts, esse aqui vai funcionar. Carreguei esse preset, dou um ESC, vamos ver aqui como que essa memória ficou. Podem perceber que ele já carregou os timings primários, ele já carregou os timings secundários e ele carregou os timings terciários. A única coisa que ele não carregou foram os timings novos que veio com essa BIOS. Se na placa-mãe de vocês não tiver isso aqui, você simplesmente ignore, você pode deixar em alto ou você pode usar a proporção de 1:42, tá? Então o que é 1:42? Aqui 15, 60, 30 vai funcionar na maior parte dos presets. Depois você pode vir e apertar isso agora, é um assunto mais para frente do vídeo. Vamos deixar tudo em alto ainda, alto, alto, alto. Então, como o meu chipset é um Hynix A-Die, e eu passei aqui a carregar aquele perfil, ele já carregou todos os times. Se você não tem noção nenhuma de qual time usar na sua memória, isso aqui já vai te dar uma boa dica, porque isso aqui é testado pela fabricante, tá? Então, em teoria, eles dão garantia de que isso daqui funciona. Então, vamos lá, os timings primários, 32, 38, 38, 38 e 36. Isso aqui é carregado pela própria fabricante da placa-mãe para esse chip de memória. E ele carrega as tensões também, vamos voltar lá para dar uma olhada. Ele também carregou as tensões que eu preciso para rodar naquela condição ali. Então, vejam, ele já carregou, como eu estou passando as memórias já para 6200, que era o que diria lá, ou seja, aqui eu vou ter que carregar para 6200, que é o preset que eu usei. O FCLK, eu já sei que o meu é 2233, eu nunca mais vou mexer nisso. Eu volto aqui, e as tensões para esse preset já estão colocadas. Então, ele está colocando que eu vou precisar de VDD e VDDQ 1.4, talvez eu precise um pouquinho mais do que isso.
que eu vou precisar utilizar uma voltagem, uma tensão auxiliar, que é o VDDP, e aqui o MISC ele não mexeu porque o overclock não está tão forte ainda, mas normalmente quando eu overclocko em 1 para 1, eu preciso subir também aqui o MISC, tá? Então eu só passo para manual mode e eu posso colocar um valor inicial aqui de 1.15 para começar, depois vocês podem buscar o menor valor de estabilidade, a gente vai chegar nisso no vídeo também. Beleza? Então, esse aqui é o jeito mais fácil que tem da gente overclockar o nosso sistema, tá? Tudo bem que não são os melhores timings que eu tenho e não são as melhores tensões que eu tenho, mas para quem não tem noção nenhuma de overclock, isso daqui vai funcionar e vai funcionar muito bem. Se eu fosse utilizar esse preset aqui, o que mais eu faria? Eu iria de novo lá na aba de The HUD Timing Control, e aqui eu faria algumas coisas. Power Down, nesse caso, eu ainda não mexeria, que senão eu teria que mexer em extensões, vamos falar isso um pouquinho mais para frente. O CLK, eu estou rodando as memórias em 1 para 1, né, porque elas estão em 6.000, 6.200, 6.400, 6.600, são timings que bootam em 1 para 1, ou seja, o CLK igual ao MCLK. Né? Já expliquei isso no vídeo anterior de memória, quem não sabe, volta lá e veja o vídeo. Então eu seto aqui em 1 para 1, Gear Down Mode agora, a gente não vai tocar no assunto também. Bank Refresh Mode, se você não tiver esse módulo na sua memória, para esse vídeo aqui você pode usar do jeito que você quiser, ou tem esses 3 diferentes modos aqui de leituras de time de refresh, tá? Também não vou entrar nesse ponto aqui, se você tiver os outros, coloque o Normal Mode, que a memória vai funcionar como ela sempre funcionou. Crosshair Tweak também não vai ter em todas as placas, então se tiver aqui, mais caso tenha, o Mode 1 é o mais fácil de subir a memória, mas um pouquinho mais lento, o Mode 2 é um pouco mais difícil de subir a memória e um pouco mais rápido, tá? Eu deixo em alto mesmo. Gear Down Mode, acho que cabe a gente falar já também, ele é um timing de deixar a memória mais estável, mas um pouco mais lenta. Sempre que eu tiver mais estabilidade, eu vou ter uma latência um pouco maior. Então, quando a gente faz overclock de memória, a gente gosta de tentar deixar o Gear Down Mode desabilitado, justamente para que eu tenha menores tempos de latência. Ao mesmo tempo, ele é mais difícil de estabilizar, tá? E o Power Down Mode, você pode usar ele disable, ele não pesa tanto assim na memória, também não vai atrapalhar a questão do overclock. O Gear Down Mode ele já pesa e já pesa bem mais, beleza? Então se eu der um F10 agora, essa memória aqui provavelmente vai carregar. Mas como eu sei que vocês não vieram no vídeo aqui agora para ver essa memória, eu vou abandonar o barco aqui e vamos passar para a gente mesmo fazer as tunagens da memória, certo? Então, eu dou um ESC, eu já tinha carregado tudo, eu dou um F5, li de novo as melhores configurações, vou lá no Tool, vou carregar o meu perfil de teste, que já estava com os gráficos integrados desabilitados, e a tela de boot também para mostrar o post, e voltamos lá para começar a fazer o nosso overclock de memória, a gente mesmo do zero. Para subir as memórias, né? A gente mesmo sem usar nada de perfil pronto. Então eu vou setar aqui em manual. Esse LK Mode não é toda a placa que tem, tá? Isso aqui a gente vai alternar o BCLK em usar o módulo síncrono ou assíncrono. Eu não vou me ater nisso nesse vídeo aqui. Você não precisa para fazer o teu overclock de RAM. Isso entraria num segundo momento para um momento mais refinado de overclock, eu diria assim. Memory Frequency, né? Então 6.000 a gente já tem lá no Expo, né? 6.200 a gente viu que tem um perfil de memória que já está setado ali que deve subir. Então vamos testar 6.400. O FCLK, eu já descobri que o FCLK do meu chip é 2233, tá ótimo. Aqui no The Runtime Control, eu vou colocar alguns sets, tá?
Eu vou travar essa memória em 1 para 1, o CLK igual ao MCLK. Nesse instante vai ser o preset mais fácil de memória para a gente subir, tá? Bang Refresh Mode eu vou deixar em normal, para não complicar minha vida. Se não tiver essa opção na sua placa, simplesmente só não mexe em nada. Crosshair Tweak eu vou deixar em alto, tá? Por enquanto não vou mexer com o Power Down e não vou mexer com o Gear Down. Aqui nos timings eu não vou mexer em nada por enquanto. Embora eu saiba que eu já tenho 6000 e 6000 CL26, que é o perfil do Expo. Então, se eu quiser travar já o CL, eu posso travar ele aqui e eu deixo o resto em alto do mesmo jeito, tá? E a placa-mãe vai procurar antes de eu mexer nesses times aqui. Eu sei que na placa eu tenho 26, 36, 36, 36, 96. Esse aqui é o padrão na memória. Vamos deixar tudo em alto e deixar com a placa 7, porque agora eu estou só vendo até onde que vai o meu IMC, tá? Meu processador com relação a conseguir dar overclock nessas memórias aqui. Aí, se eu quiser facilitar a minha vida, eu posso vir aqui, eu teria a opção de vir aqui em manual, mudar para Expo 1 e ele já carregaria as tensões lá. Mas a gente viu que nas tensões ele mudou muito pouco. Ele só mudou lá o VDD e o VDDQ. Então eu vou lá para baixo e eu vou começar mexendo no VDD e no VDDQ. Então o VDD ele tinha colocado 1.40, 1.45, desculpa. Vamos começar com, como eu quero subir mais a memória, com 1.50. E a mesma coisa aqui no VDDQ. Opa, se eu não colocar aqui para High RAM Enable, ele não vai deixar eu postar. Então 1.50, 1.50. Beleza? Agora vamos ver se isso daqui dá post só com essas mexidas. Então 6.400, 2263, CL26 e vamos ver se dá post. 6.400, CL26 deu post. Eu vou simplesmente, nem vou deixar terminar de carregar o Windows aqui. Eu já vou resetar e vamos voltar lá para ver se ele vai conseguir carregar 6.600 também. Dei o reset, fico segurando o botão de Dell e voltamos para BIOS. Então vamos voltar lá. The RAM Timing Control, não vou mexer em nada, tá aqui meu CL26. E aí eu vou testar agora, como 6.400 passou, eu vou tentar subir 6.600. Vou subir 6.600 e não vou mexer na voltagem ainda que eu estou usando no VDD e no VDDQ, tá? Só para a gente ver se ele sobe também. Então, vamos lá. Só alterei o que eu estou de clock, de 6.400 para 6.600 e vamos ver se buta. Depois de uma longa espera ali para ver se buta, apareceu o código de erro, tá? Fica aquela luzinha amarela lá, acabou de aparecer o código de erro. Então, a maioria das placas-mães modernas, depois do código de erro, vai te levar para a área de Safe Boot, onde ele vai voltar com as mesmas configurações que ele estava para você entrar lá na BIOS e continuar mexendo. Caso a sua placa-mãe não faça isso, você vai dar de novo um Clear CMOS para limpar as configurações e voltar para lá. Então ele está me avisando aqui, ó, o sistema foi colocado em Safe Mode, aperta F1 para entrar na BIOS, entramos aqui no BIOS, então ó, exatamente as mesmas configurações que eu tinha colocado. Se eu desse o CMOS, não, aí eu voltaria para a BIOS do zero, tá? Então vamos lá, eu sei que eu estou fazendo overclock de memória RAM, certo? Como eu estou fazendo overclock de memória RAM, eu estou dando mais tensão para a memória RAM. Talvez eu precise depois também dar tensão, e aí é importante que você tenha visto meu vídeo de tensões da memória RAM para você entender como tudo funciona, dar mais tensão tanto pro CPU, olha, para as partes separadas do CPU, né? Para o Memory Controller, para o Infinity Fabric, mas nesse instante eu vou continuar insistindo somente no overclock de memória RAM mesmo, e eu vou tentar dar mais tensão aqui para a memória RAM. Então estava em 1.50, eu vou passar aqui para 1.60, 1.60,
e vou ver se isso aqui vai dar post. E aí entra um fator importante que eu quero que vocês saibam aqui. Se eu estou colocando uma tensão na memória RAM maior do que ela está preparada para receber de fábrica, significa que necessariamente ela vai estar esquentando. Se ela vai estar esquentando, eu vou ter que colocar alguma refrigeração ativa nessa memória. Então passou de 1,60 ali, pode pensar que você vai ter que colocar uma ventoinha em cima das suas memórias RAM, ou que você, porque senão ela vai travar e vai dar erro no jogo, ou você vai ter que colocar elas blocadas em água, se você quiser subir muita tensão, que é o meu caso. As minhas memórias RAM, elas são blocadas, resfriamento a água, então um resfriamento bastante eficiente. Na maioria dos gabinetes não vai ter isso, então o que eu recomendo que você faça? Que você coloque, se você for passar ali do 1.60, pelo menos uma ventoinha em cima das suas memórias RAM, para que elas não esquentem demais e dê erro, tá? Porque a partir do momento que elas esquentam, que sobe a temperatura, elas passam assim a apresentar erro e apresentar falha. Inclusive, às vezes, você testa um perfil de memória, você deixa ele rodando por 2, 3 horas, por um dia inteiro, em um monte de teste de estabilidade, e aí você começa a jogar e do nada o teu computador trava. Isso normalmente é por quê? Isso normalmente é porque a placa de vídeo gera muito calor, esquentou a memória, e aí a memória dá falha por causa do calor. Ou seja, se for o seu caso acontecer isso, ou você coloca uma ventoinha em cima das memórias, ou você vai ter que reduzir a tensão ali do VDD e do VDDQ. E aqui vocês percebem que a gente só mexeu na tensão do VDD e do VDDQ, a gente já conseguiu overclockar as memórias para 6600 em 1:1, isso não muda e o sistema deu boot, beleza? A partir daqui que o sistema deu boot, eu posso tentar ir com a memória mais para frente. E aqui eu vou de novo fazer alguma coisa para tentar mostrar para vocês o funcionamento. Coloquei para reiniciar, segurando o Del, para entrar na BIOS de novo. Não precisa ficar apertando que nem louco, tá? Embora às vezes eu faça isso, mas só ficar segurando o Del, manter o Del pressionado ali, ele já é o suficiente para voltar para a BIOS. Voltamos para a BIOS. Então as memórias subiram, e aqui mostra, né? 6600. Isso aqui provavelmente ainda está instável, tá? Eu já vou explicar para vocês como buscar um pouco mais de estabilidade nisso. Vamos testar agora 6800. Mas eu sei que para 6800 ela não vai subir já, então eu vou adiantar o vídeo com essa tensão aqui. Eu sei já que ela não vai subir com 1,70. Então eu vou fazer um negócio bem maluco que vocês podem testar em casa aí de vocês. Eu vou colocar já 1.85 e 1.85 para ver se em algum ponto ela sobe em 6.800 1:1. Eu poderia até colocar aqui 2.07, que é o máximo, mas se para subir 200 de clock eu já coloquei mais 0,20 de VDD e VDDQ, significa que a memória não vai mais para isso, tá? Você pode usar a tensão aí overliquid, que ele não vai funcionar para você subir essa memória. Então coloquei ali 6.800, subi bastante o que eu estou colocando de tensão no VDD e VDDQ, e vamos ver se isso daí vai dar post. Eu já estou há um bom tempo esperando aqui, tá? E a memória, ela acabou de reiniciar, então ela não vai dar conta de subir em 6.800, vai voltar ali pro Safe Boot. E se ela não voltar sozinha, eu vou ter que dar um Clear CMOS. Aí nesse caso aqui, às vezes ela volta sozinha pro Safe Boot, às vezes tem que dar o Clear CMOS, tá? Vai depender muito de como foi o treino dela ou até onde foi o treino da memória. Então tá voltando do erro agora, o Safe Boot rodou. Vou dar um F1 para voltar para BIOS. Eu já sei que esse meu chip aqui, esse meu processador, o MC dele, não aceita 6.800. Então nessa memória aqui o máximo que eu vou conseguir rodar vai ser 6.600. E aí, antes da gente mexer nas outras tensões lá e nos timings, eu vou falar para vocês uma questão de experiência, tá? Que é a questão da estabilidade. Então, quando eu conseguir subir a 6.600 em 1:1, a minha estabilidade, para ficar estável mesmo, ela vai estar entre
6.400 e 6.200, tá? E aí, quanto mais alto for o overclock que eu tiver, que eu quiser estar usando, mais instável vai ser a minha memória. Então dá para eu buscar alguma coisa perto de 6.400 ou dá para buscar alguma coisa ponto de 6.200. E aí, qual é o outro ponto que eu vou olhar para decidir qual das duas que eu vou rodar? É o CL dessas duas memórias. Então é o próximo teste que eu vou fazer agora. Então eu vou lá para o DRAM Timing Control e eu vou colocar, ele passou 6.600 com CL26, eu vou tentar ver se ele passa 6.600 com CL24 sem jogar tanta tensão assim na memória. Então 6.400, desculpa, 6.600, CL24. Aqui as tensões a gente tinha subido em 1.60 CL26. Então 1.60, 1.60, vamos ver se isso daqui carrega e sobe também no CL34, tá? Muito provavelmente ele não vai subir ou ele vai precisar, para a memória aguentar o CL24, que eu aumente mais ainda as tensões aqui, sem mexer ainda com todo o restante, não mexi em mais nada lá, beleza? Então, vamos lá, vamos ver se CL24 ele aguenta em 6.600. Deu erro em 6.600, tá? Com aquele CL24, porque a gente não mexeu no VDD e no VDDQ. Então aqui já está um outro ponto que eu quero que vocês aprendam para dar overclock de memória de vocês. Porque o pente de memória, ele é responsável pela tensão do pente de memória, né? Que é o VDD e o VDDQ. Ele é responsável pelo clock que a memória vai rodar, o teu CPU regula também isso, né? Mas a tensão aqui é do clock que a memória vai rodar e também do tempo de CL que eu vou usar. Porque é óbvio, CL, os timers de memória, na verdade, eles medem ciclos, né? E quanto menor a quantidade de ciclos que eu for utilizar, mais tensão eu vou precisar para que essa memória dê conta. Então, 1.60 não passou em CL24, eu vou tentar aqui 1.70, depois 1.70, e vamos ver se agora dá post 6.600 em CL24. Deu erro de novo, não subiu o CL24 com a tensão ali em 1.70, então eu vou de novo lá para BIOS para ver se eu colocar mais tensão, aquilo ali vai estabilizar. Só que percebo, isso aqui agora, eu consegui fazer dar o post CL26, 6.600 em 1.60. Eu já subi 0.10 aqui. Eu vou colocar agora 1.85 para ver se 1.5, de novo colocando um overleak aqui de tensão, colocando uma tensão muito acima do que deveria precisar a memória para subir nisso, se nesse ponto aqui ela sobe, beleza? Não mexi mais nada, 6.600 CL24. Então deu erro de novo, voltamos para BIOS, né? E o 6.600 CL24 não está dando muito certo. Eu já carreguei de tensão aqui o VDD e o VDDQ, e mesmo assim eu não consegui subir a memória. Aí o que eu posso fazer? Eu posso olhar para outras tensões que sejam tensões auxiliares. Por quê? Porque aqui existe uma grande possibilidade do chip, do CPU, da tensão da CPU estar me limitando, porque afinal de contas eu estou usando uma tensão de memória muito alta e eu estou usando uma tensão de CPU que ficou muito baixa. Então o que eu vou fazer para ter certeza se isso aqui não vai mesmo? Eu vou passar o VSOC, que é do CPU, para manual, e eu vou setar aqui 1.25, que é uma tensão bem alta para usar de memória no VSOC, tá? Do CPU. Eu vou pegar o meu VDD-IO, o in-out do VDD, e eu vou subir ele também. A gente já viu que a função disso daqui é extremamente importante no vídeo lá das tensões. Então eu vou passar ele aqui para 1.50, tá? Vou jogar bem alto mesmo para ver se essa memória aqui buta. Essas duas tensões auxiliares são duas tensões que a gente usaria mais para estabilizar a memória depois.
Então, nesse instante, não vou mexer ela, porque isso aqui é destabilização, eu estou querendo só ver se a memória sobe, tá? Se eu consigo subir 6.600 CL24 nesse CPU aqui. Vamos ver se isso daqui dá boot. Então aqui deu erro de novo, estou voltando para BIOS. E esse meu kit de memórias aqui, eu sei que ele faz o 6.600 CL24. Mas para ele fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no VDD DIL e eu tenho que subir essa tensão para 1.65. Subindo o VDD DIL para 1.65, estabilizando aqui com o MISC de 1.15 e com um VDDP de 1.15, eu consigo subir o 6.600 CL24. Só que isso daqui já passa do ponto, inclusive muda a cor ali do VDD DIL, né? Ele deixa de ficar branquinho, amarelo e rosa e passa direto para o vermelho. Já passa da onde eu vou conseguir estabilizar essa memória depois para um uso, digamos assim, diário, tá? Então, o que eu sei? Eu sei que a minha memória em 1 para 1 ela vai até 6.600. Se eu quiser carregar o CL24, eu vou ter que carregar muito aqui o VDD DIL, então ele não vai ser bacana, não vai ser algo que eu vá conseguir estabilizar. Como eu não vou conseguir estabilizar, o que eu vou fazer? Com toda a memória vai ser isso aqui, tá? O que você vai fazer é o seguinte, você conseguiu subir até 6.600, você vai tentar primeiro estabilizar a sua memória em 6.200, desce 400 MHz, porque aqui vai ser mais fácil de você achar esse ponto. O CL que a gente chegou, que foi o CL24 e 1 para 1, você pode manter, tá? Você vai conseguir estabilizar o 6.200 ali no CL24. As tensões que a gente tinha utilizado para colocar o 6.600, já que eu estou colocando o CL24 agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar exatamente a mesma tensão que estava lá, para subir. E só, esse daqui que estava em alto, né? Eu vou manter em alto, mas o ideal seria já até a gente colocar uma tensão para estabilizar. Eu só quero mostrar para vocês que isso aqui vai subir fácil mesmo para a gente não ter dor de cabeça. Então vamos lá, 6.200, 2233, eu tô lá com o CL24, usando o normal mode, tá? 1 para 1, e vamos subir essas memórias aqui para ver se elas vão funcionar. Então, não deu post de novo. Não deu post de novo por quê? Por que em 6.200 CL26 eu conseguia fazer a memória subir com muito menos tensão, e agora que eu passei para CL24 com mais tensão, eu não estou conseguindo fazer? Simplesmente porque o time está ficando muito apertado, e quando o time começa a ficar apertado demais, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser subir a tensão, que eu vou utilizar também para fazer com que essa memória dê post. Então, eu ainda estou sentindo que os pentes de memória precisam de mais tensão, por isso eu dei mais tensão aqui ainda, e vamos ver se isso aqui vai dar post. Agora, dando mais tensão para a memória, ela conseguiu dar post, e a gente vai ver se ela dá erro entrando no Windows. Então, percebam, sempre que a gente quiser baixar o CL da memória, a gente vai ter que dar mais tensão para o pente de memória, lá no VDD e no VDDQ, que é o caminho da memória até o VDD in-out, né, até um in-out do processador. E se eu quiser subir o clock, eu também tenho que dar mais tensão. Então, quanto maior o clock e menor o CL que usar, mais tensão eu vou precisar entregar nessas memórias. Então, eu já dei o post, e agora, depois que eu dou post nessas memórias dessa maneira, o primeiro teste de estabilidade que eu costumo fazer é o iCruncher, tá? E por que eu gosto de rodar o iCruncher? Porque ele mostra erro muito cedo de estabilidade de memória, antes de eu pensar em times ou etc. Eu estou só olhando tensão aqui ainda. Então, eu vou abrir o iCruncher, e eu vou colocar para rodar o 1B. Se o 1B passar, eu vou testar o 2.5B.
Ou eu posso testar direto o 5B, que é meu objetivo final do iCruncher. Então, ó, com aquela tensão que está colocada ali, passou o teste no iCruncher. Vamos testar o 5B para ver se ele passa também? E o iCruncher 5B passou também. Beleza. O que a gente faz agora? E agora? Agora vamos reiniciar lá, porque essa memória está longe de estar pronta ainda, tá? Então vamos voltar lá para BIOS. Agora, aqui na BIOS, algumas pessoas fazem diferentes, tá? Fazem diferente. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu faço. Então, em termos de tensão, a gente pode ver que o VSOC, ele puxou, a BIOS puxou sozinha 1.21 e o VDD-IO puxou para 1.44 mais ou menos. São voltagens padrão, tá? De BIOS, do que ela está fazendo, não tem necessidade da gente mexer nisso daqui agora. Por enquanto aqui no VDD e no VDD-Q a gente não vai mexer também e nem vai mexer com as voltagens auxiliares. O que a gente vai fazer agora é fazer com que essa memória ela trabalhe um pouquinho mais rápida para a gente e ver se isso daí dá post. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para a aba Advanced. Aliás, a gente pode, tanto faz o passo de começar. Vamos para The Runtime Control. E agora a gente vai tentar fazer com que essa memória ela funcione com o Gear Down Mode Disable. Vamos tirar a marcha lenta da memória. Power Down vamos aproveitar e vamos deixar Disable também. E o Crosshair Tweak aqui eu ainda não vou mexer com ele. Depois, mais para frente, quando a gente for por os times, a gente pode colocar um Mode 2 ou em algum outro momento. Não vai fazer tanta diferença com relação à tensão. Então, F10 e vamos ver se isso daqui dá post. Depois de um longo período de treinamento, código 15 aparecendo um monte, luzinha amarela sumiu, né? Passou para luz branca, agora luz verde na placa-mãe. Então, significa que essa memória aí vai dar post, vai bootar. Então lá, 6200, CL24, agora com o Gear Down Mode off. Vamos esperar só lá carregar o Windows aqui para eu reiniciar e voltar lá para BIOS, tá? Windows carregado, voltamos lá para BIOS porque ainda falta bastante. Então, restart no PC, Del apertado, voltamos para BIOS. Então agora ela já está começando a ficar com uma cara de uma memória um pouquinho melhor, né? Mas ainda tem uma outra coisa que eu faço antes de pensar em mexer nos times e mexer com o resto das tensões. Eu só quero deixar uma dica para vocês de que se por um acaso a memória que vocês estiverem mexendo não der post agora nesse período que você está ainda longe de terminar e só tirou o Gear Down Mode, o que você faz? Você vem aqui no VDDP e você seta para aumentar um pouquinho a tensão. Ele está rodando tanto o MISC quanto o VDDP, eles rodam 1.10 mais ou menos. Você dá um totozinho neles e passa para 1.12, e aqui é a mesma coisa, Manual Mode você passa para 1.12 e ele já deve passar a funcionar normal, tá? Se não rodar com esses dois, você joga mais um pouquinho, passa para 1.15 os dois, que eles não vão complicar a tua memória, e depois você baixa eles devagar. A nossa memória deu post, mas eu já vou deixar essas duas tensões auxiliares aqui um pouco mais altas, porque elas ajudam a gente. E antes de setar essas duas tensões aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar essa memória mais rápida ainda. Então eu vou lá para o Advanced, dessa vez eu vou entrar no AMD Overclocking, vou aceitar, não precisa ficar com medo de fazer isso. Eu vou aqui no DDR em Infinite Fabric Frequency, tá? Timings, DDR Options. Aqui embaixo tem esse DDR5 Nitro Mode. Eu vou deixar ele Enable, vou colocar para um treino robusto Enable. E aqui eu tenho timings de memória, tá? Normalmente, quando a placa boota sem você setar isso, ela boota em 231. Mas 231 para uma memória rodando 1 para 1 é muito alto.
Então eu vou querer que ela rode em 1, 2, 0, que ela já vai estar bem mais rápida, tá? Então, em vez de 2, 3, 1, eu vou rodar 1, 2, 0. Eu ainda não vou mexer nos tempos de treino para aumentar muito, fazer um treino um pouco mais pesado aqui, ainda vou deixar em alto. Isso antes da gente colocar os times, ou depois que você colocar os times, você vem aqui mexer para ele fixar bem, beleza? Então, voltamos para cá. Dá para a gente aproveitar e mexer junto aqui na nova opção ali do Crosshair Tweak. Se a sua placa não tivesse, só ignora. Se a sua placa tiver, você coloca o Mode 2, porque a gente quer que essa memória seja mais rápida, beleza? Feito isso, de novo, F10. Agora ela setou as alterações que nós fizemos e vamos ver se isso daí vai dar post ou se eu vou ter que alterar tensões do mesmo jeito. Então, deu post, as últimas alterações que nós fizemos. E vamos ver se só essas alterações aí mexeram com um pouco da estabilidade da memória, tá? Windows bootado. Vamos abrir lá o iCruncher. Roda o primeiro 1B, que é mais rapidinho. Passou, beleza. Percebam que lá na primeira rodada tinha dado 13 ou 14 segundos, né? Não me lembro, agora já caiu para 12, 825, 858 segundos, ou seja, a memória está ficando mais rápida. Vamos ver se ele está com estabilidade para rodar um 5B ainda. E quem não souber onde encontrar esses benches aqui, é só baixar, coloca no Google aí Benchmate 14.1 ou só Benchmate, primeiro site que ele abrir, que é o nome do programa aqui, ó, Benchmate, e ele já vem com todos esses testes aí configurados, guardados na memória, tá? É só você instalar ele e rodar. Tem vários outros benchmarks também, tem os montes de Cinebench, tem iCrunch, tem PFast, WPrime, SuperPI, ele tem poucos de GPU, mas de CPU e de memória RAM tem bastante nesse conjunto do Benchmate. E é o primeiro passo também para você começar a postar overclock, caso você se interesse por isso, né? Inclusive ele carrega testes antigos meus aqui, eu tenho um Cinebench R23 rodado, 50.340 pontos, 50.363, aí um outro que foi um pouquinho melhor, né? São os detalhes que a gente vai ajustando. E já está para acabar o teste do iCruncher. Ele vai passar. E o outro tinha dado 83 segundos, 84 segundos, né? Não lembro, alguma coisa assim. Então a gente nem mexeu nos times ainda e ele já tirou 5 segundos do teste, né? Só fazendo essas alterações primeiras na memória. Então a partir daí, eu acho que já está mais legalzinho, a gente pode começar a pensar em outras coisas para terminar de arrumar a nossa memória. Vamos voltar para lá. Então voltamos, já está uma memória legal. Como eu disse para vocês, eu acho que é bom vocês irem salvando, então eu estou refalando aqui para vocês não esquecerem disso, tá? Então vem aqui no ASUS User Profile, escolhe um profile qualquer, o nosso ali era o teste, né? Então eu vou salvar no slot 1, tá salvo, se der qualquer erro a gente vai voltar e vai voltar exatamente, para precisar dar um clear CMOS, alguma coisa, a gente vai voltar exatamente para cá. Então vamos lá. Na parte de voltagens agora, eu não vou mais sofrer tanto efeito das outras coisas que eu vou mexer, tá? Como ela já está mais ou menos estável, já está com o CL firmado, já está com o clock firmado, eu já posso vir para cá e travar essas tensões aqui. Então aqui está 1.439, eu vou travar ela em 1,
1.44. E aqui no VSOC ele está em 1.21, mas é um VSOC bem alto para essa memória, tá? Ela pode rodar aí tranquilamente com 1.10 abaixo disso ainda. Então eu vou travar em 1.20 e vou deixar isso daqui dessa maneira por hora. Não vou reduzir as tensões aqui ainda, não vou reduzir para cá também. Vamos lá agora para os timings de memória, né? E aí eu vou mostrar o que eu gosto de mexer e o que eu não gosto de mexer. Então, The RAM Timing Control. E aí aqui fica a dica para vocês, tá? As primeiras coisas que eu faço quando eu vou setar essas memórias aqui. Aqui, nos timings primários, eu vou utilizar o que era padrão primeiro da memória em Expo original. E aqui eu faço mais um ajuste ainda, que eu coloco o máximo de timing possível que eu tiver do refresh intervalo. Então ele vai até 65 mil nos quebrados, se coloca aqui 90 mil, por exemplo, dá o Enter, ele vai puxar o valor máximo que ele pega, beleza? Eu não vou setar o resto dos refreshes agora, poderia até setar, porque eu quero mostrar para vocês a diferença, tá? Mas, se você quisesse, nesse instante aqui também, vir e já setar o TRFC1, o 2 e o CSB, você já poderia colocar os times aqui sem maiores problemas. Mas eu não sei qual timings usar. E aí entra uma outra coisa importante, né? Porque eu estou falando para vocês aqui, dentro de um chip de memória, que é um Hynix com chipset ADAI, está lá no meu vídeo, né? O primeiro vídeo explicando sobre overclock de memória. Eu estou usando uma placa-mãe que é a Apex, que é uma placa muito boa, e eu tenho um IMC de processador que é no mínimo mediano. Por isso que eu estou conseguindo colocar esses timings aqui. Mas, e se eu não souber quais timings utilizar? Se eu tenho uma memória micro, uma memória Samsung ou uma memória MDI, o que eu posso fazer? Você pode vir aqui no Memory Presets, caso você queira, e você pode escolher, ó, aqui a gente tem as da Hynix, aqui a gente tem as da Samsung, e aqui a gente tem as da Micron, para olhar. Então, se eu tivesse, por exemplo, utilizando uma Micron, tá? Com uma Micron 5600, eu carregaria esses timings aqui, eu iria para lá, voltaria, e você pode perceber que eles carregam timings bem mais longos. Então, lá na ADAI eu consigo pôr 24. Na Micron aqui, com esforço, eu poderia pôr talvez 30. Ou pode ser que você consiga 32, ou pode ser que você consiga 34, tudo faz. O importante é você testar e ver o que o teu kit obedece, né? Uma outra coisa importante que você não pode esquecer, e eu prefiro ficar reforçando, é o seguinte. Aqui eu estou usando, bom, eu estava usando um VDD de 1.30, né? Quando eu insetou automático ali, ele baixou. Mas se você for fazer overclock, lembre-se que ali estava para 5.600. Então aqui a gente está tentando 6.200, talvez não dê 6.200. Talvez dê para fazer 5.800 ou 6.000, talvez, não sei. A grande questão é, para subir o clock ou para baixar a UCL, eu tenho que subir o VDD e o VDDQ, que são os dois timings, as duas tensões mais ligadas diretamente à memória RAM, principalmente o VDD. E se a gente ultrapassa a casa de 1.6, necessariamente eu preciso que eu tenha refrigeração ativa nas minhas fãs. Então, ou uma ventoinha em cima, ou que você bloque elas e coloque no teu sistema de water cooler, que foi a minha solução aqui, que é mais eficiente, né? Menos dor de cabeça. Voltando lá para os timings, eu vou dar uma passada para vocês, porque talvez a grande maioria de vocês não tenha acesso a timings diferentes de memória, ou não tenha noção de quais timings usar. Então eu vou passar bem devagarzinho por todos eles, para que vocês tenham pelo menos uma base de onde começar. Então aqui a gente vai dar uma olhada nos timings da Micron. Então, o CL inicial deles é com 34, rodando a 5.600, tá? Aí, aqui nós temos
os outros timings. Aqui são os 3 novos, tá? Então vocês podem adotar 15, 60, 30, sem maiores problemas. Depois a gente vai falar sobre baixar esses timings. O vídeo tá longe de acabar, tá? E aqui o restante dos timings terciários. Isso aqui para o chipset da Micron. Vamos dar uma olhadinha no chipset da Samsung. Então na Samsung a gente estava olhando o 6200 também. Carregamos o Samsung e esses aqui são os timers habituais na Samsung. Você pode ver que o chip da Samsung é um pouquinho melhor que o da Micron. Ele já consegue reduzir um pouco mais automaticamente os primários, tá? Esse timing aqui é um timing de estabilização. Você pode usar ele mais alto, tá? Não tem tanta necessidade assim de usar esse timing mais baixo. Ele tem um comportamento estranho na DDR5, esse é assunto para um outro vídeo. Inclusive os timings eu vou abordar com falando mais, explicando mais sobre cada um deles em outro vídeo também específico de timings, tá? Senão esse vídeo aqui vai ficar muito gigante, ele já está muito gigante, né? E não vai dar tempo da gente falar tudo que precisa ou vai perder a atenção de vocês também. Inclusive, se esse vídeo está te ajudando, cara, se inscreve no meu canal, deixa um like, deixa um comentário, isso aí ajuda demais para que o YouTube divulgue os meus vídeos, para que o algoritmo do YouTube entenda que isso aqui é um conteúdo relevante para outras pessoas também. Se você puder compartilhar o vídeo com os amigos, qualquer coisa assim, eu fico muito grato pela ajuda que vocês vão me dar, tá? Eu sei que é só alguns segundos para vocês fazerem isso e dentro de 10, 12 horas que eu levo para fazer um vídeo, mas me ajuda demais. Então vamos lá, restante dos times da Samsung, tá? Isso aqui é timing básico da placa, tá? Você não tem necessidade nenhuma de usar isso daqui. Já um pouquinho mais para frente do vídeo a gente vai falar também sobre como baixar esses timings aqui. E aí, vamos dar uma olhadinha também nos timings da Hynix, tá? Kit de 16. Então, tá aqui puxando já os times, né? Que vem para 6200. Esses aqui são os timings sugeridos pela própria ASUS, tá? Para que você utilize. Não que necessariamente você tenha que utilizar esses timings aqui, porque você pode, a gente deve buscar timings menores, né? Então vamos voltar lá para o ponto que a gente estava na memória. Eu só queria mostrar para vocês a diferença dos timings que você pode pôr no Hynix, que você pode pôr na Samsung e pode pôr no Micron também, para que ninguém se perca no vídeo. Então a gente volta lá para o Tool, né? A gente vai carregar o perfil que a gente tinha salvo. Vamos voltar lá para a memória. Então a gente está de novo aqui em CL24, já está com praticamente tudo aqui habilitado, certo? Esse timing aqui a gente já tinha setado ele para o máximo, a gente não tinha mexido com os outros timings ainda. Aqui nós tínhamos já travado algumas tensões, né? Então aqui a gente travou 1.15, 1.15 e 1.70. Aqui não necessariamente a gente precisa travar já, tá? Eu estou fazendo só para ficar instrucional mesmo no vídeo, mas se você quisesse deixar nesse instante aqui sem travar ainda, você poderia, sem prejuízo do teu overclock de memória, e colocar realmente essas tensões aqui só no final. Bom, então eu acertei isso. Qual que é o próximo passo agora que eu vou fazer? Eu volto lá para o The RAM Timing Control. Então no Advanced eu gosto sempre de conferir para ver se ele derrubou, porque às vezes mesmo com o salvo ele derruba. Está setado aqui em 120, beleza, meus timers estão ok. Eu não vou mexer em bank nesse vídeo, tá? E a gente volta lá pro The RAM Timing Control. Aí aqui é o seguinte, algumas placas mais novas já estão com essa opção aqui
do Bank Refresh Mode. Não é a opção de mexer de bank tradicional das memórias lá, que eu não vou mexer hoje, tá? É uma forma diferente de trabalhar. Então, esse Bank Refresh Mode, ele tem 3 modos, tá? Ele tem o Auto. Quando ele está no Auto, o que o Auto faz? O Auto, ele obrigatoriamente usa o Mixed. Então, ele lê os times do TRFC1 e ignora o TRFC2 e o CSB, quando ele acha conveniente. E quando ele acha diferente, ele ignora o TRFC1 e ele lê os times do TRFC2 e do CSB. Tá? É mais ou menos isso que ele faz. Então, o Auto usa o Mixed. Tá? Se você colocar para o normal, ele vai utilizar como a gente utilizava antigamente, em que o TRFC1 é quem mandava e você usava valores mais baixos aqui normalmente. O TRFC2 você meio que colocava qualquer coisa e o boot de BIOS acabava permitindo. Não é algo que necessariamente agora, usando esses novos timings, é mais usual, tá? A gente não consegue mais fazer isso dessa maneira, mesmo usando o normal mode, porque agora pelo menos ele lê os 2 outros timings. Aí tem o Fine Granularity Refresh Mode, em que aqui é um pouco diferente, ele ignora o TRFC1 e ele usa o TRFC2 e o SCB de times. Então você consegue rodar times um pouco mais apertados aqui para fazer alguma leitura de memória. E eu, sinceramente, eu tenho sentido diferença sim nos benches, eu tenho testado bench a bench o que eu quero colocar. Para vocês começarem a mexer com overclock de memória, eu recomendo que vocês usem o normal ou o mixed mesmo, tá? O normal, ele vai de boa ali, não vai dar dor de cabeça para vocês, ou se quiserem, deixe no alto, que daí ele vai usar o mixed, beleza? Vamos colocar no normal, só que era como ele estava antes. Então, continuando nossa memória, né, para a gente subir, para mostrar um pouco da diferença para vocês, vamos utilizar aqui os timings da memória Expo 1 mesmo, dos primários, tá? Aqui vamos usar TRFC1, TRFC2 bem frouxos, tá? Nada de apertar aqui, esse não é o intuito nesse instante aqui ainda. Eu vou continuar usando o Normal Mode e vamos ver se a gente já consegue fazer com que essa memória aqui poste, né? Então, a memória deu post, né? 6200, CL24. Esperar o Windows carregar. Beleza, o Windows carregado, e eu vou de novo dar uma testada na estabilidade da memória, tá? Então vamos lá, abrir o iCruncher e vamos rodar o 1B de novo. Beleza, se tivesse muita instabilidade na memória, já ia travar aqui, tá? Então percebam que o time, conforme a gente está descendo as memórias e está postando elas, está diminuindo o tempo do teste, né? Que é exatamente o que a gente quer. E vamos lá testar agora no 5B também. O 5B passou, a gente diminuiu o tempo de 78 segundos para 70 segundos de teste já. Então a nossa memória aqui já melhorou bastante. Se a gente tivesse testado em outros benches ou tivesse testado no AIDA 64 para ver a latência, vocês iriam ver também a latência diminuindo, né, conforme a gente vai ajustando a memória. Então aqui ela está mais ou menos ajustada. O que eu quero mostrar para vocês rapidinho? Eu quero mostrar para vocês que mesmo subindo um overclock de memória RAM, opa, aqui caiu para 231, ó. Eu não tinha reparado, a gente vai ter que voltar lá e corrigir para 120, tá? Isso aqui está errado, tem que ser corrigido. Mas provavelmente ele caiu quando a gente deu o boot lá, é normal que lá caia às vezes, lá a gente tem que voltar para 120, que aí vai baixar ainda mais o tempo do iCruncher.
Mas o que eu queria falar para vocês aqui é que muita gente se preocupa com essas tensões aqui, tá? Que são as tensões de comunicação ou da RAM com o chip ou do chip com a placa-mãe, dependendo do que a gente queira fazer. E a ASUS, pelo menos eu posso falar isso da ASUS, porque a placa que eu uso tem feito um bom trabalho em trabalhar essas tensões aqui, tá? Isso também é assunto para um outro vídeo, mas o que eu quero falar para vocês é que nesse instante vocês não precisam se preocupar. Vocês precisam se preocupar nesse instante com conseguir postar uma memória ok, que ela esteja com o GDM desabilitado, tá? Que você consiga deixar ela rodando aqui no nitro mais baixo possível, ou 131 ou 120. Principalmente se você estiver rodando 1 para 1, é legal você buscar um 120. E vamos voltar lá para a BIOS para a gente finalizar essas memórias aí. Então, voltamos para a BIOS, né? Vamos lá para o Advanced. E aí, como eu tinha falado para vocês, ó, em alguma das reiniciadas, quando deu algum erro, caiu o 120, tá? Simplesmente eu venho aqui, coloco ele de novo, não tem maiores problemas, isso aí é normal. E agora, como a gente está finalizando, a gente já pode começar a colocar treinos de memória mais pesados, mas que deixam a memória colocada depois mais estável. Então eu já passo a colocar aqui o 8x nesses dois, e lá nos times de memória, eu já vou também fazer uma outra alteração, além dos times, tá? Que é aqui embaixo, vai ficar o Bank Swap Mode. Eu não vou entrar para dividir os três Bank Groups, tá? Mas nesse caso aqui, a gente só vai utilizar, setar o Swap APU, que ele vai deixar a memória um pouco mais tranquila da gente mexer. Bom, e os times? O que eu vou fazer? Eu já mostrei para vocês mais ou menos aqueles presets prontos agora antes aqui. Então você vai sempre setar um timing que estava no preset, então você vai colocar setando aqui 80. E aí a minha sugestão é que você dê o F10, salve, inicie a máquina e rode um iCruncher. Se ele passar, você vai testar o 60. Aí você vai de novo fazer a mesma coisa na máquina, e você vai fazer isso aqui com todos os timings, tá? Começando de quais? Começando desses dois aqui primários, do TRCD-RD e do TRTP, tá? Esses dois aqui, eles andam praticamente juntos. Depois que eles chegaram no mínimo, você pode ainda tentar baixar um pouquinho mais o TRP. Ele desce um pouquinho menos do que, ele desce um pouquinho mais, né, do que o TRCD. Depois você ajusta esse TRCD-WR. Ele desce bastante, tá? De uma forma estável ainda. Então é normal você ver lá configurações de 20, usando 14 ou até abaixo disso ainda. E o traço, como eu disse para vocês, não se preocupem tanto em deixar ele com valor um pouquinho mais alto, porque ele não faz tanta diferença assim para a latência, é mais uma questão de estabilização. Aqui para baixo tem muita gente que usa regras, tá? TRTP mais traz para colocar o TRC e diversas outras regras. Regra do TFAL, de 4 TFAL para cada TRRDS, cara, e assim vai. Sinceramente, eu não vejo tanta necessidade assim de regras. Tem algumas coisas que funcionam melhor para umas memórias, outras coisas que funcionam melhor para outras funções. Então, TFAL, por exemplo, o mais habitual é usar aqui o 32. Mas tem gente que usa o 48 e tem gente que, dependendo do que está fazendo, usa o 24. O próprio SafeDisk, que é o cara que escreve BIOS da ASUS, então um cara que entende muito pouco disso, né? Ele tem utilizado o 24 no TFAL, sinal que ele é funcional. TRRDS, mesma coisa, muita gente diz que 8 é o limite físico dele, mas a gente vê diferenças funcionando com o 6. E assim por diante. A questão é, vá testando esses timings para que você consiga, tentando extrair o máximo da sua máquina, tá? Vai testando um timing por vez, até que você chegue em alguma coisa mais ou menos estável. E as tensões? As tensões, aqui vai ser a mesma coisa.
você vai passar a baixar essas tensões aqui pelo VDD e VDDQ primeiro. Comece primeiro baixando o VDDQ, tá? Porque ele opera normalmente até 0,15 mais baixo do que o VDD com tranquilidade. Então você pode começar testando aqui 1.65, depois pode descer para 1.62, para 1.60 e ir reduzindo até a hora que você trava ou que o computador trava e não dá o boot, ou que ele não passa no iCruncher. Travou aqui, você volta para 1.7, para o patamar que estava anteriormente, ele vai funcionar com tranquilidade. Depois que você ajustar essas duas tensões aqui para descer o máximo possível, que elas venham para baixo e rodem com estabilidade, você vai descer o seu VSOC. Então, essas memórias aqui rodando em 1 para 1, 1.12, 1.10, até menos, elas rodam com bastante tranquilidade, tá? Você não precisa ter medo de descer isso aqui, porque dá para descer bem. E aqui no VDD.io, você não vai ter muita facilidade para descer muito aqui, mas talvez você consiga extrair alguma coisa mais baixa, como 1.38, 1.40, não precisa ficar tão nervoso assim com descer. Depois que você desceu essas, você vem para as últimas aqui, que são as auxiliares, e aí você desce elas também. Você pode setar elas para ficar em 1.12, em 1.13, sei lá, veja o que fica mais estável no teste de estabilidade mesmo. Beleza, então fizemos overclock na memória, setamos os times e baixamos agora toda aqui as tensões, né, para que ela opere com as menores tensões possíveis. O que a gente vai testar agora? A gente vai testar agora a estabilidade. A estabilidade é um problema porque depende bastante, principalmente do que você considera estabilidade. Tem alguns grupos de overclock que eu participo, alguns grupos de discussão de computador, em que estabilidade, para algumas das pessoas que lá estão, são o teu sistema passar por 500 testes de estresse, por várias horas desses testes de estresse. Tem gente que chega ao ponto de fazer 2, 3 dias de teste de estresse nas memórias. Então, para essas pessoas, a estabilidade máxima é que a memória, ou que você setou aqui, passe por todos esses testes aí. Eu não penso assim, tá? O que é estabilidade para mim? Para mim, estabilidade é eu colocar uma memória onde eu consiga fazer tudo o que eu faço no computador sem que o meu computador trave. Então, eu uso o meu computador para quê? Eu uso ele de tarefas... Bom, benchmark vamos esquecer, né? Porque benchmark ali é instabilidade mesmo. Tem gente que gosta de ser o Batman, né? Que gosta de tudo em ordem, normalzinho. E tem gente que gosta de ser o Coringa, que é o meu caso. Que gosta de instabilidade, né? De tudo um pouco mais operando no limite. Mas tirando os benchmarks, eu uso meu computador para renderizar os vídeos que eu faço aqui. Eu uso meu computador para rodar uma ou outra coisinha que eu estou começando a mexer com isso de IA, que está me parecendo uma coisa interessante, mas eu estou muito no começo para me sentir à vontade de falar isso em vídeo no YouTube. Ainda estou aprendendo e aprendendo bastante. Eu uso para alguma coisinha de programação, que é alguma coisinha que eu já carrego, que eu já sei de tempos atrás. E uso para jogar. Então, em tudo isso que eu faço, a memória estável para mim é a memória que ela não vai dar erro em nenhum desses passos. E tudo que eu mostrei para vocês aqui hoje, testando ali com o iCruncher e com mais um teste talvez de 1h30 de TM5, usando o Anta Ryzen 5 mesmo, já seja ok para mim. Porque eu não tenho problemas no meu computador quebrar, falhar e resetar do nada no meio do que eu estou utilizando, setando a memória dessa maneira. Se você é um pouco mais lunático, ou você está tendo problema com o seu computador resetando, com o seu computador dando BSOD no meio de algum jogo, ou algo assim, cara, então vale a pena sim, talvez você ampliar um pouco dos testes de estabilidade que você faz
e buscar outros testes ou rodar no máximo dos testes. Como eu disse para vocês, para mim, sinceramente, não faz falta nenhuma. Já houve uma época que eu perseguia muito isso, que eu ficava rodando teste daqui, teste de lá de estabilidade, e tinha que ter tantas horas disso e tantas horas daquilo, e mais estresse daqui. Eu digo para vocês com tranquilidade, hoje eu não faço isso. E eu não faço isso porque não precisa, porque eu não tenho erros colocando as memórias do jeito que eu coloco. Pode ser talvez porque eu tenha mais experiência em colocar as memórias assim, pode ser talvez porque eu já me acostumei, mas o fato é, eu não tenho erro. Por que eu vou buscar algo a mais se elas estão sendo perfeitamente utilizáveis para o meu dia a dia? Inclusive, no último vídeo que eu postei, só explicando dos timings novos que vieram com a última atualização de BIOS, eu testei uma memória qualquer lá e, sendo bem sincero com vocês, coloquei uma memória bem fraquinha, bem nojenta. Foi uma 8200 CL30. Os times dela estavam bem nada a ver, as tensões estavam lá no talo. Ainda assim, eu conheço um pouco do que eu estou fazendo. Eu postei a memória, eu gravei o vídeo para vocês, né, de como usar os timings novos que vieram na atualização da BIOS. Depois, com aquela mesma memória que ficou no computador, eu renderizei o vídeo ainda, eu postei o vídeo no YouTube, e ainda conversei um pouco com a turma no WhatsApp, no Instagram, no Discord, e depois eu fiquei mais umas 2 ou 3 horas jogando. E não deu nenhum erro. A memória daquele jeito funcionou perfeitamente. Então, essa é a verdade. A grande maioria das memórias que a gente vai fazer overclock, que a gente vai testar, elas vão funcionar no dia a dia para a grande maioria das pessoas. Existe quem seja extremamente perfeccionista e goste de testar isso ao máximo, eu compreendo, não vejo problema nenhum. Eu só não faço mais isso porque eu já fiz isso por muito tempo e hoje eu, não quero que ninguém se ofenda com isso, enxergo como perda de tempo. Bom, espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado vocês. O próximo vídeo de overclock de memória vai ser de vídeos de overclock, onde a gente vai passar as memórias de 1 para 2. Eu não vou colocar isso nesse vídeo também, porque ele já ficou bem extenso. Eu acho que já tem bastante conteúdo aí para vocês assimilarem, e tem muita coisa para vocês testarem também. Então, testem, não tenham medo de testar. Eu mostrei para vocês os erros que pode acontecer, como você corrigir, e eu espero de verdade que vocês consigam overclockar as memórias de vocês, independente do conjunto que você tenha. Vejam os outros vídeos, que é o vídeo de tensão e o primeiro vídeo de overclock, se você ainda não viu, porque eles vão te ajudar a entender mais do que foi falado aqui hoje, e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, galera? Um abração para vocês e boa semana.